Bom, vamos lá, vamos falar sobre como salvar as configurações do Embroidery Studio 4.2 e seu layout, certo? Eu estou com um PDF aqui, que eu preparei aqui para facilitar a nossa sequência aqui e também para você consultar. E em breve também já vai estar na descrição também para você baixar esse PDF, certo? Vamos lá, eu vou explicar um pouco aqui o que será que tem nesse vídeo aqui. Primeiramente, o que são essas configurações aqui e layout. Assim. O layout poderia ser o perfil da interface aqui do usuário, porque ele é classificado, ele classifica as configurações assim. São três arquivos que eles guardam as informações personalizadas do usuário, que são tudo isso aqui, por exemplo. Eu acredito que no seu que você instalou, da forma que instalou, ele vai estar, não vai estar dessa forma. As ferramentas não vão estar todas habilitadas. Aqui o que não está habilitado aqui para mim são ferramentas que não vou utilizar, não utilizo, na verdade. E eu botei o máximo possível para um monitor com HD resolução de 1080 fixo, né? 1920 por 1080. Aí, dependendo do monitor também, aí dá para a gente estender qual o máximo eu poderia colocar aqui, certo? E a minha melhor localização dos arquivos. E assim eu fui mexendo da medida que facilitasse o meu olho para cada opção que eu quisesse modificar e eu tornar um padrão. Então, cada um de vocês pode criar um seu padrão de ferramentas, localização, para não ficar procurando onde é que está aquilo que você vê um vídeo. Claro, se você for ver uma videoaula de outra pessoa, como por exemplo o meu aqui, se você vier atrás dessa barra aqui, ferramenta aqui que tem as posições aqui do objeto, o seu pode estar em cima, no padrão ele, se eu não me engano, é aqui em cima. E o que muda é somente isso, porque como o próprio Embroidery Studio tem a liberdade de a gente colocar e tirar, mover a ferramenta para qualquer lugar, por exemplo, isso aqui, posso deixar aqui, ferramenta envolvida, eu posso deixar ela aqui, ela tem também aqui, e tipo, se você vai usar muito, você vai querer aproximar, deixar mais próximo para editar o desenho. Então, tudo que você mudar aqui, personalizar aqui, fechar, tudo, ele vai estar salvando. E tem também para a gente salvar posições, para que mantenha sempre ali. Porque se você depois lá na frente precisar restaurar, tipo com formatou, instalou novamente, ou vai instalar em outro computador igual, assim, e que você quer manter as mesmas propriedades aqui, mesmas posições e tudo, e aí for a mesma resolução, claro, também. Aí você não quer fazer tudo manualmente de novo, manualmente. Você pode salvar tudo isso e simplesmente aplicar após a instalação do programa, certo? É, e aqui você, além de poder manipular mais, você tem os valores também, que você pode padronizar alguns valores também para manter sempre aquele. Por exemplo, aqui na questão de aplique, aqui você pode modificar o que você vai utilizar, a sua forma que você utiliza para manter sempre que abrir, ele manter aqui. Assim como aqui, ó, aqui eu utilizo linhas, eu criei as paletas de cores da Ricamari, entre outras. E aqui vem incluída no software, por exemplo, da madeira, tem todas. Aí eu tenho umas linhas foscas que eu coloquei aqui. E eu uso mais umas linhas Ricamari. Então, sempre que eu abrir, o documento ele já começa já fica salvo. Eu já predefini até 20 cores aqui. E todas elas eu tenho um código, o número delas. Assim, não foi renomeado com cor, porque também não tem como botar todas as cores aqui. Mas eu fiz assim, particularmente eu fiz assim, dessa forma. Mas aí você quer, eu quero abrir, que antes de eu ter esse conhecimento, a gente modificava, beleza, aqui, mas quando criava um novo documento, ficava dentro do arquivo, mas se você criasse um novo documento, voltava para o padrão Colorway e outras cores aqui, bem diferente aqui, de RGB. Aí, por que que quando você modifica tudo isso aqui, a janela, as posições aqui, as ferramentas que você quer, quando abre, ela mantém, porque ela já está salva em um dos arquivos. E os arquivos é um desses aqui, desses dois aqui. Como é que eu vou explicar um pouco rápido aqui antes de prosseguir para a sequência aqui? Seria o seguinte: esse default DFL, tá, como tem aqui, ele salva as configurações personalizadas da,
das ferramentas, que ó, na verdade esses dois eles salvam as configurações personalizadas das ferramentas, certo? E o que é que default esse arquivo salva? Olha, só ajuste do programa. Então, quais os ajustes do programa? Seria o que? As posições das ferramentas aqui do layout aqui, onde vão ficar aqui, algumas opções de configurações aqui, você vai marcar alguma coisa aqui. E também, assim como alguns perfis aqui, eu não sei se é os dois, mas aí aqui, por exemplo, eu coloquei aqui minha ferramenta de estilos. Então, cada estilo eu tenho aqui uma configuração, que era uma coisa que eu uso diário, assim, então para eu resolver só num clique, não ter que fazer aqui, modificar, personalizar, às vezes a gente pode esquecer. Então, para não ocorrer isso, eu resolvo dar um clique aqui numa ferramenta, por exemplo, boné padrão 3D. Então, eu tenho uma aplicação, uma configuração para quando for usar um relevo, assim, para eu não ter que esquecer algum detalhe de mudar, eu só vou selecionar e clicar uma vez, pronto, ele já está aplicando aquelas configurações que eu já utilizo, certo? Então, tudo isso aqui, cada vez mais que eu criar, seja nos motivos, nos efeitos tem os estilos, tem os efeitos de motivo, assim, que estão personalizados, assim, que não é padrão de fábrica, aí a gente quer, isso mantém salvo, só que a gente, onde é que está salvo? A gente quer recuperar, fazer um backup também, claro, porque se perder vai ter que fazer tudo novamente, né? Aí não se sabe se vai fazer direito, né? A gente perde muito tempo, então a gente tem que salvar essas configurações. Seria interessante se já houvesse como o CorelDRAW ele tem, para salvar em um arquivo só, toda a configuração geral em um arquivo só do programa. E você pode restaurar. Isso, claro, se tem que ser as mesmas versões. Com versões anteriores ou alguma superior, pode haver alguma diferença, né? Em algumas a pessoa teria que conferir. Se for a mesma, beleza, recupera. Aí se for uma versão acima, aí possa ser que funcione isso no Core, né? Funcione e você vai precisar verificar se algo não falta, algo novo vai estar lá padrão, né? Ou se mudou alguma coisa. Eu voltando aqui para o Embroidery Studio, pronto. Na verdade aqui temos esses três arquivos aqui, eu vou explicar cada um aqui deles e como a gente deve salvar, para a gente salvar e como restaurar. Eu vou mostrar um exemplo prático de como é voltar a restaurar de fábrica, assim, a forma como foi instalado, certo? E assim vou provar que o arquivo que a gente fizer a cópia, ele vai restaurar do jeito que está aqui, certo? Então vamos lá. Primeiramente, como aqui eu já falo aqui no documento aqui, vocês podem acompanhar. Os três arquivos são esse aqui. Depois de personalizar essas configurações, você fecha o programa, claro, tem que fechar para poder que ele cria, ele salva aquilo ali e pronto. Assim a gente pode copiar ou fazer as modificações depois. Então, agora a gente precisa abrir os blocos de notas, como foi no início. Eu identifiquei quais são os arquivos que tem dentro na pasta da instalação dele, que ele tem os comandos para resetar, profile é perfil. E aqui isso aqui é resetar profile, que vai ser para resetar. Restaurar perfil. Snapshot é como se fosse um print, uma foto, então uma captura. Né? Então seria o que? Todo esse salve, o restaure, o salve toda essa captura aqui. Eu quero dessa forma aqui. Não vai ser as configurações, certo? Ele não vai salvar todas as configurações possíveis, nem os estilos. Ele vai salvar as informações localizações do programa, aqui das ferramentas no programa, certo? E esse aqui é salvar, pronto. Snapshot, pronto. Save profile snapshot, pronto. Isso é o arquivo. Eu vou mostrar na prática onde está, certo? Então, quando abrir um deles, copie essas duas linhas de comando abaixo. Eu vou explicar agora por que isso aqui. Pronto. Então, vou aqui eu já tenho aqui aberto aqui diretamente na pasta, ó, arquivo de programas do Wilco. Aí a pasta é essa, Embroidery Studio 4.2, que você pode estar usando. Tem que ser essa, então, claro, a explicação é dessa versão. Então, a maioria está usando essa. Na parte de BIM, vai entrar aqui, você pode fazer o seguinte, você clica uma vez aqui, ó, nome, na classificação de nome,
Aí você depois e tem que ficar assim. Se você clicar e ficar assim, você volta para aberta para ficar assim as pastas, depois os arquivos, tá? Em ordem alfabética, sem classificação de tipo. E agora eu vou classificar por tipo de extensão. Então ele vai começar todos os aplicativos, que é arquivo BIM, arquivo CPG. Então aí a gente chega onde a gente quer, que é, deixa eu aumentar aqui. Esses arquivos são esses aqui, ó. Arquivo em lote do Windows. Geralmente, se eu vim aqui em propriedades dele aqui, ponto .bat, pronto. É o formato da extensão desse arquivo, certo? Então ele tem comandos dele. Aqui está um arquivo padrão de default, mas não é esse que a gente vai mexer, certo? O que eu quero dizer com isso aqui? Quando abrir um deles, copio essas duas linhas de comando abaixo. Então eu vou copiar ele comando. Você pode até vir para o bloco de notas se quiser. Você cola, pronto. Beleza, tá aqui. Então tá ok aqui. Tá salvo. Aí, cole antes do comando que está no arquivo, salvo e fecha. Repita para os outros dois arquivos. Então, os outros. Você pega, tem três, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou voltar aqui. Clicando no botão direito, eu posso editar no bloco de notas. Só que, dependendo da versão do Windows, acredito eu que não sei se vai funcionar. Porque tem que ter direitos administrativos. Porque se eu vier editar aqui, eu modificar, vou salvar, ele vai pedir para salvar em outra cópia aqui, porque ele não está pedindo. Pronto, ele vem assim. Você vai fazer isso aqui: colar comando antes. Vai deixar o comando, vai estar só isso aqui. Aí você dá um enter e cola no início esse aqui, esse comando, esse código, certo? E manda salvar. Mas aí, para facilitar, o que você tem que fazer? Você vai abrir o bloco de notas, com direito a executar como administrador aqui, ó, certo? Aí você avança, pronto. Ele está aberto como administrador. Aí a gente precisa abrir esse arquivo, certo? Esses arquivos aqui. Então a localização já é essa aqui. Então eu volto aqui, dou um clique aqui, aqui está o comando. O caminho para chegar a essa pasta, eu vou copiar, Ctrl C, beleza. Aí eu venho aqui abrir, coloco aqui a pasta, já o atalho aqui da pasta, já chegou nela. Aí ele só vai estar mostrando documento de texto, tá? Porque aqui está mostrando documento de texto, beleza. Então eu vou marcar aqui todos os arquivos e vou procurar ele aqui, ó, Reset Profile. Posso classificar novamente também aqui, ó, nome, tipo e passei aqui. Pronto. Reset Profile, cheguei nele aqui e vou abrir. Pronto. É porque ele já está, certo? Então é aí que você vai inserir esse código e vai mandar salvar. Uma vez feito isso, ele já salva e ok. Aí você pode fechar ou tentar, fecha um e tenta abrir os outros, certo? Faz a mesma coisa com esses outros. São esses três aqui que você tem que salvar aquele comandozinho antes. Por que isso? Esse comando é porque dependendo da versão do Windows 10 para o 11, assim, deixou de funcionar só executando ele. Não estava funcionando. Não sei se pode ter corrigido depois com o tempo, mas nem a versão de 2025 estava funcionando. Então eu busquei, sabe, pesquisei para identificar como é que eu poderia corrigir isso. Então a resolução foi essa aqui: adicionar esse comando aqui antes, salvar ele. Aí sim, ele passou a funcionar a execução dele diretamente, apenas executando, certo? Porque ele não estava funcionando o padrão de fábrica. Beleza, aí o que é que vem depois? Pronto, o que é que eu vou explicar aqui? Se você reset profile, pronto, se eu executar aqui dentro, resetar, ele vai. Lembrando, tem que ir para fazer isso, tem que fechar o programa, certo? Eu vou já fechar. Esse reset profile, ele vai voltar para configuração padrão de instalação. Quando você abre pela primeira vez, ele vai estar lá daquela forma. Algumas ferramentas, tudo do jeito que veio. Você vai ter que mexer em tudo, né, para ficar dessa forma. Eu teria que mexer novamente. Mas daí eu não quero fazer isso mais. Eu quero salvar todos aqui, certo? Então,
você vai vir aqui, esse Save Profile Snapshot, claro, quando você deixar do jeito que você gosta de utilizar as ferramentas, tudo assim, ou sempre na medida do tempo que você for editando alguma coisa, ferramenta nova, alguma posição, não gostou de algo e mudou, tudo isso você lembrar de fazer a cópia novamente, certo? Então vai ser, se você clicar nesse Restore Profile, ele não vai funcionar porque ele precisa ter criado um arquivo que é o seu perfil, mas ele não vai funcionar porque não tem ainda. Então quando você personalizar, fechar, aí você vai vir aqui em Save Profile Snapshot, e aí ele vai gerar um arquivo, eu acho que esse aqui, no finalzinho, aí, um arquivo .ini, que é uma extensão .ini, .ini aqui, de nome My Profile Snapshot. Então é minha cópia de captura. Então esse arquivo, uma vez gerado, pronto, assim, se você resetar, e posso voltar novamente do jeito que estava, certo? Aí outra coisa, por exemplo, se você pegasse essa cópia desse arquivo e executasse aí para restaurar, ele vai deixar do jeito que está aqui. Porém, por exemplo, as linhas aqui não vai funcionar porque precisa de outros arquivos. Algumas coisas eu preciso de informações, preciso copiar para a pasta. Porque lembrando, o restaurar o arquivo aqui, .ini, se eu só mandar restaurar aqui, mesmo que tenha o arquivo lá e você copie isso aqui, copiasse isso aqui para o seu, ele não vai carregar, né, as informações completas, porque vai precisar baixar novamente substituir os arquivos que eu tenho. Que salvo necessita para as outras informações. Então ali é só o layout, que vai estar modificado, posições e tudo. E claro, se tiver, por exemplo, aqui está salvo personalizado no monitor de 27 polegadas, mas a resolução for HD. Se a resolução for Full HD, ele vai conseguir manter tudo direitinho. Caso for menor, aí ele vai começar a ocultar algumas ferramentas, assim, vai ficar escondida. Não, deixa eu olhar aqui. Como é que seria isso? Não sei se tem aqui como ver. Porque quando a gente encosta uma ferramenta, ela termina ficando oculta. Aí, tipo, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, o que acontece? Quando a resolução for diferente, vai aparecer isso aqui em algumas ferramentas aqui, certo? Porque não está visível, ele vai mostrar só uma parte assim. Bom, pronto. Como é que é o próximo passo aqui? Uma vez que você fizer isso, fechou, está configurado, aí você fechou o programa, veio aqui e mandou criar a cópia, né, do perfil. Para salvar o resto das configurações, aí você vem agora e vai ter que acessar a pasta BIM para procurar os arquivos. Cadê? Aqui já falei isso aqui, pronto. Seria isso aqui, pronto, que é salvar as configurações personalizadas das ferramentas, certo? E são os dois arquivos, defaults, DFL e normal MT, pronto. Aí eles estão na pasta aqui, ó, BIM, e não, assim, res e a outra é template. Pasta res e template, pronto. Essas duas pastas aqui contém esses arquivos aqui. Vou voltar aqui, pasta res, pronto. É só você classificar, por exemplo, aqui está por nome, classifica por nome, data de modificação, pronto. Mais recente, pronto. O arquivo que ele mexe é esse aqui. Sempre que você fizer alguma alteração de configurações, sabe, criar um perfil, alguma coisa, algumas configurações normais, tem os valores que vai para ele e tem outros valores de informação que vai para o outro arquivo chamado normal, o AMT. A maioria vai para isso. Aí aqui tá nessa pasta tem o arquivo default. Aí aqui tem esses arquivos aqui que são cartela de cores. Eu queria a da Ricamari, tem a seta Lumina também. Aí eu criei, mas depois de lançar na versão mais nova tem padrão de fábrica já. Aí coloquei uma clichê, resistente Vision, 120, resistente Vision, pronto. Eu
Pronto, se eu passasse o arquivo e eu teria que passar também isso aqui para você, para poder aparecer a opção da cartela da Ricamari. Essa madeira fosca, como é padrão de fábrica, já tem, aí ela já ia capturar, já para manter, certo? É assim que funciona. Tem que levar os arquivos de volta. Então, dá um trabalhinho, porque não foram feitos assim para salvar em única pasta, única em arquivo com todas as configurações possíveis, certo? Aí a outra pasta seria de template. A pasta template, que é o arquivo. Tem 3 arquivos só, mas o arquivo é esse aqui. Eu posso até botar o nome aqui e a classificação por tempo. Pode. Pela data você já viu. Então, mas como eu já identifiquei, o documento aqui já explica direitinho. Você lendo, você vai chegar nele aqui. Pronto. Ajuste das ferramentas. Pronto. Aí como aqui já expliquei, para manter a cartela de cor das linhas que personalizou como padrão, ao invés de colorway, que é o nome que vem padrão aqui, sabe? Ao invés de colorway. Após criar um novo documento, vá em arquivo, salvar como gabarito e mude o tipo para gabarito will com MB. Aí está selecionando normal MT. Aqui fala sobre monitor, recalibrar. Também temos que recalibrar a monitor, que aqui vem aqui em configuração, calibrar a tela e você segue essa leitura aqui, você vai entender que para colocar a largura daqui e a altura aqui, a medição na régua na tela, na tela. Quando ele fala aqui sobre salvar aqui, ó, o gabarito, pronto, quando você personalizar algo aqui e para que aqui mantenha salvo, aí do jeito que tá, você tem que vir aqui antes de tudo também, vir aqui salvar arquivo, salvar como gabarito, ele já está na pasta, aí você só vai mudar aqui, ó, o nome é normal, vai mudar só o tipo para gabarito will com mt, pronto, esse é o arquivo. Aí você seleciona, manda salvar, ele vai salvar por cima, pronto. Então, sempre antes de tudo, você tem que personalizar em um documento assim, aberto, sem nada, você escolhe se quer ficar com grade, sem grade, você escolhe as posições das ferramentas, adiciona eu vou fazer um outro vídeo explicando como criar e como personalizar essas paletas de cores aqui, certo? Esse vídeo é só para a gente salvar. E você, uma vez que está tudo salvo aqui, e está ok, aí você vem aqui salvar com gabarito e pronto. Os arquivos estão, esses 3 arquivos vão estar atualizados. Esses 3 arquivos vão estar atualizados. E esse aqui como disse, modificou alguma coisa aqui, você tem que salvar, porque senão, por exemplo, ele está salvo assim. Aí se eu fizer isso aqui, fechar, vou abrir, essa ferramenta vai estar aqui. Ela vai estar sempre assim. Ele fica sempre salvando essa atualização. Aí, se eu mandar restaurar, ela já vai estar normal aqui. Do jeito que foi feita a cópia antes de segurança, certo? É assim que funciona. E que mais? Pronto. Eu vou agora, como eu expliquei, agora eu vou mostrar na prática como seria. Eu vou restaurar só o layout. Eu vou mexer só no layout, não nas cartelas de cores, não. Pelo menos nela. Eu vou restaurar de fábrica. Vou abrir. Você vai ver. Aí eu vou fechar novamente. Vou restaurar os meus de volta, tudo de volta, para você ver. Vou fazer na prática como é que faz para jogar os arquivos. Uma vez copiou, pronto. Sim, falar nisso, pronto, você vai copiar o backup, você copia esse arquivo, aí volta, aí tem a pasta res, copia o default, DFL, se classifica pela última data de modificação. Se tiver as cartelas de cores também novas, seja essas aqui, que eu vou até disponibilizar depois. Você copia também. Aí você faz um negócio bem organizadinho aqui. Você pode criar a pasta aqui. Vou mostrar o exemplo aqui. Backup. Nos perfis de Islândia. Pronto. Aqui é porque eu tenho várias coisas aqui mesmo. Mas, por exemplo, vai ter só isso aqui. Para facilitar, você pode criar uma pasta com o mesmo nome. Ou, assim, já a pasta do Wilcom. Aí a outra pasta com o nome Embroidery Studio, porque assim você quando for jogar, você joga diretamente na pasta Wilcom. Pronto, aí ele vai manter
mantendo o mesmo nome, aí vai só substituir os arquivos, certo? Mas ó, entrando aqui, ó, eu tenho aqui o default, DFL, e tenho a normal, o MT, pronto. É só isso aqui por enquanto, para vocês, do que eu estou ensinando aqui, certo? Aí, aqui eu coloquei um adicional que é assim, é salvar as fontes convertidas para o formato web. O que seria isso aqui? Quando eu costumo pegar, converter fontes, eu tenho uma fonte aqui, instala uma fonte nova, uma coisa assim. Aí eu quero testar se a conversão dela, se ele vai converter, aí ela vai adicionar aqui nas paletas aqui, paleta não, aqui na cartela aqui de fontes, no campo aqui. Todos esses ícones aqui, o vermelhinho aqui, é que estão já tratadas, tem as originais e tem as que foram convertidas por essa ferramenta que tem aqui, convertido para o formato bordado, assim. Mas nem tudo ele dá certo, assim. Às vezes vai ser uma fonte de fonte que ele não consegue trabalhar bem alguma letra, você vai ter que corrigir alguma coisa. As originais que vieram é porque foram feitas manuais, todas elas são manuais. Então tem uma forma também da gente criar fontes essa tratada no manual de forma que ficariam perfeitas dependendo das regras, das limitações que tem que fazer. Tem que estudar também para saber como é que funciona. Mas vamos lá, tudo que eu converti deu certo, aí eu aproveito e quero salvar também. Que é aqui, como aqui diz, onde é que fica essa pasta que eu quero salvar, certo? Então aqui ele diz, ó, localiza a pasta userletw. Userletw. Seria essa parte aqui. Userletw. Pronto. Essa parte aqui é aqui do usuário. Essa W aqui são as fontes padrões que vem de fábrica, das originais que vem. Agora também aqui eu tenho bastante aqui já. Então, eu já faço para mim, tudo que eu criei. A pasta minha tem outras coisas aqui também, vou explicar. Pronto. Eu tenho aqui, meus backups que eu salvo aqui, pronto. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a tradução, que eu tenho uma tradução melhorada. Tem uns perfis, pronto, que eu já posso, pronto, perfil completo aqui. Completo que é esse aqui, por exemplo. Esse aqui completo aqui tudo. Então eu vou modificar um pouco ele aqui para deixar salvo na descrição. Tanto o PDF, esse PDF aqui, como esse perfil aqui já pronto aqui. Eu vou colocar até as cartelas já de cores já junto aqui, porque nesse daqui eu acho que eu não coloquei não. Não tá, ele tá padrão sem as linhas, certo? Mas eu vou aproveitar para colocar todos aqui. Aí você pode acompanhar os links de download lá na descrição que vai estar lá, certo? Então vamos para a prática, né? Se você entendeu aqui, praticou e tentou, a ideia do vídeo é que você possa entender que é possível salvar suas configurações, certo? E vamos lá, você quer antes de tentar, vamos ver na prática, né? Então eu vou fechar o programa, certo? Eu vou fechar o programa e vou restaurar ele de fábrica, configurações padrões. Vamos lá, pasta bin, vou procurar aqui, pronto. Reset profile, pronto. Quando eu clicar aqui em reset, isso já estando com aquela modificação aqui, ó, porque eu estou usando o Windows 11, certo? Então aqui já tá pronto aqui. Vou dar reset aqui, ó. Pronto. Não preciso fazer mais nada. Ele já está aplicando. Ele vai pegar uns arquivos que estão separados desse default normal e ele vai e em outro arquivo dos layouts e vai deixar o padrão que já está salvo. É um padrão que já vem junto assim, então ele tá em pasta separada. Esse aqui é um, o outro é normal, ele tá lá embaixo também. Essas são as padrões. Então eu vou agora abrir. Então o que é que vai acontecer? Ele vai estar como fosse na primeira instalação. Aqui está em português aqui porque eu vou fazer no outro vídeo, eu vou explicar também a tradução melhorada, porque eu já fiz, sabe? Ele está salvo, ele não mexeu nesse arquivo aqui, a questão aqui disso aqui que eu recuperei. Mas é porque está em outro arquivo e que eu identifiquei e eu consegui modificar as traduções.
Mas aí ele vai ficar sempre assim, porque eu já salvei por cima. Isso aqui não tem nada a ver com restaurar de fábrica, certo? Pronto, abriu aqui. Vou fechar aqui o documento aqui. Pronto, ele dá até, diferente aqui, carregou as mesmas linhas aqui. Não, foi só. Ah, entendi. Lembrei. É porque eu esqueci um detalhe aqui. Aqui ele modificou para você ver, ó, todo o layout. Tem muita ferramenta que não está visível aqui. Tá vendo? Pronto. Por que que ainda apareceu aqui esse arquivo aqui? Porque eu ainda teria, que ele não funcionou, eu teria que pegar esses arquivos default DFL e substituir. Você vai ver agora. Eu vou fechar novamente. Ó, eu vou pegar da pasta bin. Ó, eu vou pegar o arquivo default DFL. Vou entrar, vou voltar, pasta res, vou substituir arquivo, certo? Eu vou até tirar as linhas aqui, ó. Eu vou até tirar as linhas, eu vou só apagar aqui que vai para a lixeira. Pronto. E espera aí. Ah, é porque tá a classificação do arquivo, o arquivo default ele é bem antigo, mas ele tá aqui. Tá aqui, ó. Default DFL. Pronto. Vou pegar agora o arquivo normal. Ó, normal, EMT, pronto. Dentro da pasta bin é que estão esses dois arquivos de fábrica, pronto. Aí é isso que eu teria que fazer. Aí eu volto para a pasta aqui principal, template, né? Pronto, vou substituir. Pronto, fiz isso, né? Eu vou, não, talvez eu não precise mais. Eu vou só simplesmente abrir novamente. Como eu já apliquei a restauração, ele pegou os arquivos, então ele vai ler novamente esses arquivos que eu substituí e vai entender que está diferente. Mas o layout já tá feito a leitura. Que são as opções de configuração. Tá? Vamos abrir novamente. E você vai ver que, se lembrar, vai estar assim, desde a primeira instalação. Vai ser as configurações de fábrica. Tá vendo? Pronto. Ela pede para. Ele abre essa janela aqui, que é para estar conectado com a internet. Eu não coloquei a biblioteca, a parte inicial. Biblioteca de desenho ou Workspace, que é a janela do ícone mesmo. É, as traduções aqui ele mantém, que eu vou explicar no vídeo. O Brasil ele mantém porque são outros arquivos que eu teria que substituir também. Mas aqui não existe mais. É, aí ele já está aqui, ó. Colorway. Tá vendo? Ó? E não tem ó, essas cores aqui. Então, antes, assim, a gente modificava direitinho, criava um novo nome, uma paleta, mudava o nome de cor, das cores aqui direitinho, a posição, ficava salvo no documento. Quando ia criar um novo documento, ele não funcionava. Quando a fechava e abria, não estava mais nenhum. Teria que ir só com aquele documento ali aberto. Aí não é dessa forma que a gente quer, né? Ó, da mesma forma aqui, ó. Beleza. Então, isso aqui é o padrão. Configurações. Voltei às configurações de fábrica. Tem coisas aqui que dá para abrir a tela inicial, tudo assim. Tá vendo? Então, é isso aqui que você instalou, beleza, agora você quer restaurar. Pronto. Agora vamos trazer tudo de volta. Como seria manualmente aqui? Eu tenho aqui salvo o meu perfil. Eu vou fazer só pelas pastas res. Eu quero pegar as linhas, ó, default, FL. Eu pego aqui as linhas. Também junto, a pasta res. Aí a gente vai na mesma pasta. Beleza? A gente vai colar e substituir os arquivos. Certo? Classificar aqui, ó. Modificação, deixar sempre os mais recente aqui. Aí agora eu vou para a pasta template, que é o arquivo normal, MT. Vou aqui, normal, MT, cadê? Template, pasta template, substituir.
que mais aqui? E deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Aí a pasta BIM, pronto. A pasta BIM eu tenho aqui o meu perfil, My Profile Snapshot. Como ela já tá lá, aí eu não preciso. Se você jogar a primeira vez, ele vai só os movimentos colares. Como eu já tenho aqui, deixa eu olhar aqui, eu posso até ir lá no final. Tá aqui, pronto, ele tá aqui, pronto. Pronto. Feito isso, primeiro jogou os arquivos da pasta res e template em Embroidery Studio. Lembrando, não confundem botar na pasta bin. Às vezes a gente se atrapalha de tanto mexer nesse aqui e joga aqui dentro, mas não é, ela fica fora aqui na pasta principal. Beleza? Pronto. Joguei os arquivos aqui, joguei o arquivo na pasta minha do perfil do snapshot, né? E agora eu quero restaurar tudo. Então, primeiro você vai já substituir, então agora sim. Só temos agora a fazer que é restaurar. Então, restore profile snapshot. Então a gente vai restaurar. Lembrando, cuidado não clicar em save profile, porque se você fizer isso, ele vai pegar o de fábrica padrão e vai jogar por cima. Se você tiver a cópia, beleza, do lado, pronto, tá ok. Então vamos lá, eu vou restaurar o perfil. Vou esperar. Ele já vai carregar o arquivo aqui, ó, também na leitura de tinta, né? E vai pegar o arquivo. Operação completa, sucedida, pronto. Pronto. Agora eu vou abrir o programa novamente. Ele vai estar do jeito que eu deixei salvo, que eu costumo trabalhar, certo? Pronto. Tudo de volta, já prontinho, do jeito que eu gosto de trabalhar. Meus arquivos tudinho, minhas configurações tudinho, tudo salvo aqui. Beleza? Olha os vídeos aqui. Então é isso aí. Espero que você tenha entendido. Vai baixar esse documento aqui e eu vou disponibilizar um outro arquivo também sobre isso aqui. Vou botar aqui. O outro disponibilizar, porque isso aqui eu já deixei automatizado. Que a pessoa, você só vai precisar executar e ele vai atualizar, ele vai deixar já pronto para você abrir, ficar dessa forma, certo? Já automatizei tudo. Aí, essa explicação já foi assim para entender quem são os arquivos e como é que se faz, que deve fazer para salvar e quem são os arquivos que eu devo salvar. Foi isso que foi a identificação que eu tive e estou passando esse vídeo aqui para você entender melhor como funciona, porque claro, vai ter pessoas que vai gostar dessa forma, vai querer entender como funciona e vai ficar mudando, assim, personalizando. Porque, beleza, vai ter suas configurações diferentes. Então, o que eu vou compartilhar aqui para executar, essa mesmo, se você gostou dessa configuração aqui, beleza, é só executar, pronto, tá ok. E, e se você tem a sua, não quer fazer a sua, pronto, melhor também ainda. Você já aprendeu, vai aprender por esse vídeo aqui, assim como um documento que vai lhe orientar a lembrar mais quem são os arquivos de o funcionamento, para você mexer e personalizar do seu jeito, salvar seus arquivos manualmente, certo? Então é isso aí, espero que tenha gostado desse vídeo. Inscreve mais no canal aí que eu vou colocar mais e mais conteúdo assim de dicas interessantes que eu apliquei no programa, certo? Que a maioria usa isso aqui. Outro vídeo também é sobre quais foram as melhorias de tradução que eu apliquei, beleza? Então valeu!